se existe a última coisa que eu irei fazer antes de morrer, você acha que para mim é dançar, assim. Eu me chamo Márcia Regina, nasci no Piauí, tenho 32 anos. Eu trabalho com arte, gosto de falar que eu trabalho com arte porque também faço dança, teatro e cinema, então assim, por isso que eu gosto de falar de arte, porque acaba que abarca tudo isso que eu consigo manifestar assim, né, no meu fazer enquanto ser humano. A arte entrou na minha vida muito de acaso, assim, né? Eu tenho, né, um grande amigo que é artista e aí na época quando eu era, né, adolescente, eu ia ver as peças dele e eu ficava muito encantada com aquilo, assim, né? Eu achava que era coisa assim de outro mundo e eu me identificava muito com aquilo, né? E aí eu lembro que uma peça dele eu fui assistir, eu falei assim despretensiosamente na minha cabeça, né? Um dia ainda vou fazer essa peça. E alguns anos mais tarde eu acabei fazendo essa peça, assim, né? Eu sempre me faço essa pergunta, por que que eu danço? E eu sou formada em artes cênicas, né, pela Universidade de Brasília, né? Uma formação em teatro. Mas desde que eu entrei na arte, o meu percurso foi muito para o lugar do corpo, né? Sempre tinha alguma diretora falando, nossa, mas você trabalha muito com o corpo, né? E eu sempre ficava com aquilo, será que um dia eu vou fazer dança? E eu já fazia dança, assim, né? E para mim fazer dança é muito espiritual, assim, porque eu me conecto muito com a minha verdade, com quem eu sou, e muitas vezes eu estou me resolvendo dentro, assim, quando eu danço, assim, é como se eu pudesse, não, eu sou de fato o que eu sou porque eu danço, eu me entendo enquanto artista no cinema, no teatro, fazendo dança, né, eu trabalho com cinema e quando eu estou na câmera, por exemplo, para mim estar manuseando uma câmera é dançar, não é algo que é completamente estático, pelo contrário, né? Tem um olhar diferenciado do que é essa movimentação de câmera, né? Eu me percebo diferente assim na condução dessa câmera, não é algo assim que eu fico lá dura, não. Tem uma especificidade, tem um jeito. Então, assim, para me dançar é existir no mundo da melhor forma que eu posso ser, assim, é sentindo as coisas, é sentindo o espaço, é sentindo o tempo. É muito curioso, assim, porque quando eu vejo, eu já estou pensando a criação com essas multiplicidades, assim, sabe? Para mim não tem muito, eu vou fazer só isso. Quando eu vejo, já estou fazendo dança, mas aí tem o audiovisual, tem o teatro, tem a palavra, tem o corpo. Eu não consigo desassociar um lugar de somatória, né? Às vezes até um lugar também de resistência, né? Por exemplo, eu tenho um lugar de criação assim que eu não fico esperando muito só um edital aparecer ou a oportunidade ideal para fazer um trabalho, né? Eu preciso fazer uma filmagem, eu vou lá e faço. Curioso, né? Porque às vezes a palavra não dá conta, né? E aí a dança me ajuda muito a botar para fora tudo isso, assim, né? Eu gosto de falar muitas vezes pelo não dito, por coisas assim que não têm algum certo tipo de sentido, né? Eu acho que o que me inspira a criar é a vida. É a vida, assim. Nesse trabalho, por exemplo, do Isso Também Passará Antes Que Eu Morra. Basicamente, estava falando da minha mãe. E ela foi o mote principal para eu levar para o mundo aquilo, porque eu queria falar sobre uma mãe que ela saiu do Piauí para tentar a vida na cidade grande, uma mulher guerreira, uma mulher negra, e queria levar para o palco essas vozes que são silenciadas, falar da minha mãe muitas vezes continuar potencializando aquilo que o mundo não vê, assim, né? Então, assim, a primeira vez, por exemplo, que minha mãe me viu no palco foi nesse trabalho, né? E aí, no final da peça, ela nunca tinha visto, né, nada de dança, de teatro, nada, né? Nem cinema, nem nada. E aí, no final da peça, ela foi e falou, a peça é sobre mim? Aí aquilo para mim fez todo o sentido do mundo, né? Aí eu não falei para ela,
antes, né, que ela estaria, né? Tem até um vídeo dela na peça, né? Mas para mim foi muito significativo, por quê? Porque era um espetáculo que aparentemente para quem, né, tem uma outra cultura pudesse olhar aquilo, isso é arte, o que é, que está querendo dizer? Não, ela só falou, não, é sobre mim. E aí fez todo o sentido do mundo, assim, porque eu, de fato eu senti que a coisa chegou nela, né? Muitas das vezes a criação que eu tenho de fazer artístico é do que eu estou sentindo. Às vezes as pessoas até me chamam para criar algo que venham delas, mas assim, quando eu vejo, eu estou ali também colocando as minhas questões, né? Não é algo que eu me coloco à parte. Até às vezes quando eu estou num trabalho que não tem nada a ver comigo, chega a hora que eu surto, eu tenho que colocar alguma coisa que seja minha, até para provocar, até para tirar daquele lugar que eu estou ali só recebendo. Não, eu já acho que para mim a arte é quando você está ali partilhando as coisas, né? Eu fico muito feliz quando eu ouço palavras, né, ações do qual né, os colegas artistas, as colegas artistas estão no mundo e podem modificar o seu meio, né? Às vezes um meio que seja um meio adverso, né? Que possa estar fazendo alguma diferença, assim, né? Que é um lugar periférico, super violento. Então, assim, para mim, me move muito quando eu pude levar uma peça de teatro lá para minha cidade, do qual minha mãe pôde assistir, né? Porque é contrário que se ela vem aqui no plano, que tem que pegar 4 horas de ônibus para vir para o plano piloto para assistir uma peça de teatro, não, mas eu pude levar para lá, né? Então, assim, eu de alguma forma, eu estou mudando um pouco o lugar de dificuldade de não ter esse tipo de coisa lá em Planaltina, né? Então, assim, eu estou modificando o meu espaço. Então, assim, quando eu vejo isso acontecendo com os meus colegas, do qual estão ali pensando o seu meio, abrindo caminhos, para mim isso é o lugar assim que a gente está conseguindo, tá fazendo a diferença, assim, né? Tá conseguindo quebrar a bolha, furar a bolha.